Trump confirma que, na verdade, as taxas contra os chineses são de 145%. China responde e garante que vai até o fim nessa guerra comercial e que os Estados Unidos estão se isolando cada vez mais. Mas Trump também, pelo contrário, no dia de ontem, deixou bem claro que o Xi Jinping é um cara inteligente, que é seu amigo e que tem certeza que vai conseguir negociar com os chineses. Será que o Trump, então, é o mestre da arte da negociação ou será que foi pressionado para abandonar os seus princípios aí de tarifaços? Falar, inclusive, galera, de um suposto golpe, um suposto crime que ele teria cometido no dia de ontem com a disparada do preço das ações, entender exatamente o que está rolando, enquanto a União Europeia anuncia a suspensão, pelo menos momentânea, das tarifas contra o governo Trump. Quer dizer, então, que está se aproximando dos Estados Unidos? Eu não diria exatamente isso, visto que também tem acordo se aproximando com os chineses. Falar um pouquinho também, galera, sobre a CELAC, que realizou uma cúpula ontem e deixou bem claro que rechaça ações unilaterais que restringem o comércio internacional, uma clara referência ao governo Trump, e o Brasil que alega que vai tentar negociar, mas que ainda não abandonou o princípio da reciprocidade contra as taxações dos Estados Unidos. Enquanto isso, temos também o Trump alegando que vai aumentar a pressão da água em chuveiros, canos, enfim, porque quer lavar os seus lindos cabelos e o que isso tem a ver exatamente, né, com a guerra tarifária Estados Unidos e China, e falar um pouquinho também sobre os chineses, que alegam que o Zelensky é um irresponsável por ter feito ilações, acusações que os chineses estariam no campo de batalha em favor dos russos. Vai lembrar que a Ucrânia até convocou membros oficiais chineses para prestar os devidos esclarecimentos. Será que a China, então, está na guerra entre Rússia e Ucrânia? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Trump, que garante que se falhar as negociações agora de sábado entre Irã e Estados Unidos, autorize Israel a fazer um ataque contra os iranianos, a guerra vai começar. E também Israel, que tem planos, inclusive falado pela mídia Bloomberg, de anexar toda a faixa de Gaza. Será que isso de fato vai acontecer? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês no dia de ontem, o Trump ele tinha anunciado sobretaxas que chegavam na casa de 125%, só que a própria Casa Branca prestou um devido esclarecimento. Na verdade, as taxas de 125% somam-se às taxas que já tinham de 20% em cima de produtos chineses, então está na casa hoje de 145%. Ou seja, na prática, galera, inviabiliza, né, qualquer tipo de negociação, claro, prejudicando, claro, tanto os chineses como os americanos, porque são os seus respectivos maiores mercados. Por exemplo, saíram notícias que estão relacionando, por exemplo, que a China vai deixar de importar petróleo, por exemplo, dos Estados Unidos. Claro que isso abala o mercado chinês, mas principalmente o mercado americano. Da mesma maneira, os americanos vão comprar muito menos produtos chineses, o que abala a produção do mercado chinês. Uma guerra comercial dessa proporção entre as duas maiores economias do globo traz prejuízos para o mundo inteiro. A China respondeu e deixou bem claro que não vai recuar, que inclusive os Estados Unidos, com essas medidas, estão se colocando cada vez mais contra o resto do mundo. Lembrando que eles ainda não anunciaram novas sobretaxas, ainda estão, entre aspas, né, só nos 84%, mas até espera-se que tenha algum tipo de medida, anúncio do Ministério das Relações Exteriores ou do Comércio Internacional para prestar os devidos esclarecimentos. A China foi bem clara e enfática. Ao usar tarifas como arma para exercer pressão máxima em benefício próprio, os Estados Unidos estão se colocando contra o resto do mundo. Sim, nós chineses, nós estamos dispostos a negociar, mas com respeito e em pé de igualdade. Se os americanos quiserem uma guerra comercial, a China vai lutar até o fim.
Pressão e ameaça não são o jeito certo para lidar conosco. Não deixaremos que sabotagem ou regras do comércio internacional sejam feridas pelos Estados Unidos. Como eu venho trazendo para vocês nos últimos vídeos, né? A gente está num mundo tão maluco que a China pede respeito ao comércio internacional, sendo que a China é um país de uma economia planificada, é um país socialista em base. Claro que é um socialismo de mercado, né? Mas é um país socialista. E todas essas grandes organizações multilaterais que foram pensadas na questão comercial, seja o GATT, seja o OMC, no acordo de Bretton Woods, liderado pelos Estados Unidos, com os americanos promovendo supostamente o livre comércio, estão sendo condenadas pelos chineses. E, aliás, é uma tática que a China vem colocando. Olha, realmente, a gente não vai baixar a cabeça para os Estados Unidos. Eu trouxe para vocês ontem, né? Poxa, o próprio Trump falou, olha, existem vários países que estão kissing my ass, né? Estão puxando meu saco, estão querendo fazer um acordo comigo. Eu, China, estou esperando a ligação de vocês. Entende que a China ligar é se colocar numa posição de subordinação contra os Estados Unidos? E a mesma coisa, se os Estados Unidos voltarem atrás dessas tarifas contra os chineses, é falar que não aguentou o tranco. Não, realmente, olha, eu tinha colocado tarifas de 145%, eu achei que a China ia voltar atrás. Como a China não voltou atrás, o Xi Jinping, vamos negociar, vamos fazer um acordo e tal. O país que der o primeiro passo, eu diria que vai mostrar uma certa fraqueza do ponto de vista diplomático e do ponto de vista geopolítico. E a própria China deixa bem claro, olha, existe um mar chinês que às vezes fica com essas águas trêmulas, né, que fica um pouco mais agitado, mas vai continuar sendo o nosso mar. Ou seja, passaremos por períodos de dificuldades, mas não nos subteremos às vontades dos americanos. O Trump, em compensação, ontem mesmo, já voltou, não diria que voltou um pouco atrás, mas começou a amenizar um pouco o tom, né? Poxa, em plena guerra comercial, eu passei para vocês ontem, falei assim, olha, a gente não vai mais admitir que a China continue passando a perna na gente. Agora é a vez da gente levar vantagem, a gente passar a perna no Xi Jinping. Ele falou, na China, né? Ele falou isso ontem. A gente teve já uma mudança de cenário. Aliás, isso é uma coisa que até mesmo coloca uma certa pulga atrás da orelha de uma série de países, porque as coisas que o Trump fala nem sempre se confirmam, e eu diria que assim, questão de 24 horas depois. Ele, por exemplo, tinha anunciado que não estava nem vendo a questão de suspender taxações, enfim. Menos de 24 horas depois, ele colocou a taxa de 10% para todo mundo no espaço de 90 dias, fora, claro, para os chineses. Lembro para vocês, por exemplo, o caso que o Trump chamou o Zelensky de ditador, e aí o repórter perguntou, poxa, mas por que você falou que o Zelensky é um ditador? Ele, nossa, eu falei isso? Poxa, galera, se você tem um presidente que não tem uma palavra firme e contundente, mas que é um presidente, e de novo, tá? Se fosse o Trump, qualquer presidente, o Biden também, galera, tinha várias gafes, não é isso que eu tô falando, né? Tô fazendo uma análise geopolítica aqui da coisa. Mas se é um presidente que você não dá para ter uma firmeza, que ele vai de fato cumprir com a sua palavra, isso abala relações tanto geopolíticas como também relações econômicas. Hoje, por exemplo, apesar de ontem ter falado que a China passa a perna nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, ele já veio com um tom um pouco mais ameno. Colocou, por exemplo, que o Xi Jinping é amigo dele e que tem certeza que vai chegar a um acordo. E deixou bem claro, tá? O Xi Jinping é meu amigo, gosto dele e o respeito. É um cara inteligente que ama o seu país. Isso é fato. Eu o conheço muito bem. Aí, falou, poxa, então quer dizer que o Trump ele tá voltando atrás e tal. E aí, como a gente tem um mundo político em que as pessoas não exatamente analisam, as pessoas torcem, enquanto os democratas falam, tá falando? Tá vendo? Os agricultores começaram a pressionar, os grandes especuladores começaram a pressionar, houve risco, por exemplo, a Espanha falando de acordos comerciais com os chineses, o Macron falando, por exemplo, que não investiria mais no mercado americano, o Trump foi obrigado a negociar. Então os democratas têm a plena certeza que, na verdade, foi um passo atrás do Trump porque ele comprou uma briga não esperando que a China fosse responder à altura. Já quando você pega a Caroline Leavitt, por exemplo, que é a porta-voz da Casa Branca, o Scott Bessent, secretário do Tesouro, e vários outros apoiadores, né, do Trump, principalmente o MAGA, o Make America Great Again, eu falo assim, tá vendo? Na verdade, ninguém sabe, não entende, né, que isso que ele tá fazendo sempre foi o plano. O plano sempre foi pausar as tarifas. Eles não entendem a arte da negociação do governo Trump. E aí, galera, qual que é a sua aposta? A proposta da Casa Branca sempre foi mesmo assustar o mundo inteiro, colocar tarifa em 180 países para eles sentirem o gostinho do que é ser tarifado em 38%, 40%, depois voltar atrás para negociar individualmente? Ou será que ele teve que dar um passo atrás porque ele não esperava que a repercussão fosse ser tão grosseiramente alta
contra os Estados Unidos, impactando relações econômicas e geopolíticas, hein? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de fato, claro, a sua opinião. Lembrando que, inclusive, os democratas, e inclusive o senador Adam Schiff, já está pedindo até uma representação contra o governo Trump, porque ele teria sido acusado de fazer o que a gente chama de insider trading. A gente sabe, claro, o Trump é presidente dos Estados Unidos e que, com essas ações do mercado, guerra comercial, houve uma depreciação do preço das ações das principais empresas americanas, principalmente as de tecnologia, né, que estavam um pouco mais esticadas. Nvidia, Apple, Microsoft, tudo tal. É fato que se tivesse uma pausa nessa guerra comercial, mesmo que momentânea, as ações iam disparar, que foi o que aconteceu, por exemplo, no dia de ontem. E aí, né, ele inclusive colocou um tweet, ou um X, né, ou na Truth Social, na rede dele, poucos minutos antes, poucas horas antes, falou assim, olha, eu, se fosse vocês, compraria. É o momento de comprar ações americanas porque elas estão depreciadas. Aí ele foi lá, anunciou uma suspensão da guerra comercial durante 90 dias, as ações dispararam. Então, quem seguiu as recomendações dele ganhou dinheiro. Ou seja, ele tendo informações privilegiadas e poder para manipular o mercado, recomendou que pessoas comprassem ativos antes de uma medida que ele mesmo adotaria. Ou será que, sei lá, ele recomendou, aí só depois ele pensou em acabar com essa suspensão de tarifas, entende? Claro que vai ser muito difícil fazer a comprovação, enfim, né? Mas ele pode ter jogado com esse mercado especulativo. Existem alguns senadores, inclusive, que estão considerando, porque depois da frase que ele soltou, ele colocou a sigla DJT, que é como ele geralmente assina ali, né? Alguns dos seus tweets. Só que também a sigla que ele usa para algumas empresas, inclusive, né, a empresa dele listada em Bolsa de Valores, que tem parte ali da Truth Social, que é a sua rede social. Essa ação, só no dia de ontem, disparou 22,67%. Então, será que ele tinha dado um indicativo que era para comprar exatamente essa ação, porque ia disparar 20%, fazendo com que, sei lá, ele, o filho dele, enfim, né, pessoas ligadas à empresa ganhassem mais dinheiro? Tudo está sob investigação, mas claro que pode ser mais um escândalo, ou pelo menos uma investigação aí contra o governo Trump. E como ele anunciou a suspensão dessas tarifas, pelo menos durante 90 dias, colocando a taxa mínima para todos de 10%, a União Europeia, que eu até trouxe para vocês ontem, né? Anunciou que ia taxar em 20%, aliás, 25%, cerca de 21 bilhões de dólares de importação dos Estados Unidos. Mas já deixou, inclusive, a Ursula von der Leyen, né? Que é a presidente da União Europeia, ali, da Comissão Europeia, já tinha deixado bem claro, olha, a gente está colocando essa taxa, vai entrar em vigor no dia 15 de abril, mas esperamos negociações, hein? Por favor, negociem com a gente. Como o Trump revogou não exatamente para a União Europeia, mas para todos os países, colocando a taxa mínima em 10%, a Ursula von der Leyen também colocou que vai suspender, pelo menos provisoriamente, essas taxas que entrariam no dia 15 de abril e outras entrariam também no dia 15 de maio. É claro, uma boa perspectiva para as duas regiões. Só que calma, entende que, como eu falei, né? A Espanha, por exemplo, ontem, alegando que, olha, seria importante ter maior parceria com os chineses. Não sei se dá para confiar nos Estados Unidos. A própria França, de Emmanuel Macron, olha, melhor a gente limitar um pouco nossos investimentos nos Estados Unidos, porque não são mais um país completamente confiável. Os americanos anunciando que podem retirar mais de 10 mil tropas, por exemplo, do leste europeu. Ao mesmo tempo, o plano da Europa, Rearm Europe, 800 bilhões de euros, sem a compra de um equipamento americano. Vocês estão percebendo que os países estão reduzindo a sua dependência dos Estados Unidos? E isso, de novo, tá? Mesmo que o Trump ele volte, desistimos das tarifas, os países vão negociar agora de maneira mais justa, tudo tal. Cara, acho que assim, a confiança é que nem cristal, né? Ou seja, é muito difícil você ali, uma vez que quebra, para ela se reconstruir de uma maneira oficial. Então, assim, a gente teve até a notícia, por exemplo, que num setor super sensível para o mercado europeu, que é o setor automotivo, principalmente de carros elétricos, chineses e europeus estão tentando estabelecer uma parceria de livre comércio. Poxa, cara, com a Alemanha, por exemplo, com as suas automotivas reclamando tanto da entrada do mercado chinês, no mercado europeu, que vem roubando mercados como o Audi, com o BMW, com o Mercedes, deixar, sei lá, BYD e outras marcas chinesas entrarem sem impostos no mercado europeu, é porque estão dispostos, pelo menos, a se aproximar dos chineses. Então, mesmo que essas medidas sejam revogadas, talvez os impactos geopolíticos e econômicos já sejam de longo prazo contra os Estados Unidos e, claro, em favor dos chineses. A gente teve também, pessoal, uma notícia bem importante
relacionada à própria CELAC. Para quem não sabe, né, que é a organização que reúne os países do Caribe e da América Latina, que fizeram uma reunião ali em Honduras, e nessa reunião eles fizeram um texto, uma reclamação, um pronunciamento, vamos colocar assim, tá? Que na verdade não foi assinado por Paraguai, por Nicarágua e também pela Argentina. Países, excetuando a Nicarágua, claro, né? Que aparentemente tem uma postura um pouco mais pró-Trump, ou pelo menos não querem confrontar os Estados Unidos. Na declaração que a CELAC deu, não foi citado o nome do Trump, isso é um ponto bem importante. Mas a América Latina deixou bem claro que rechaça qualquer tipo de ação unilateral que restrinja o comércio internacional. Professor, mas por que eles não citaram, né, exatamente o Trump? Eu diria que existem algumas premissas, né, algumas coisas importantes. Primeiro, por mais que todos os países tenham sido taxados, a gente pega países relevantes como Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Paraguai. São países que foram taxados, entre aspas, só em 10%, que é a taxa mínima. E são os países, convenhamos, né, pelo menos alguns aí, dos mais importantes dessa CELAC. Então, comprar uma briga com o governo Trump talvez não seja a decisão mais inteligente. O próprio Lula, por exemplo, ontem, ele criticou também, falou dessa ação unilateral, falou que existem países que estão querendo, por meio de força, pressão econômica, restaurar uma hegemonia que já não existe mais, muito possivelmente se referindo aos Estados Unidos, né, querendo, por meio de pressão econômica, dominar de novo o comércio internacional, e fez críticas também, inclusive, à Argentina e o Paraguai, que não assinaram o documento oficial, colocando que seria muito mais justo e democrático ter uma postura talvez um pouco mais agressiva, mas deixando claro que Paraguai e Argentina, enfim, discordaram do texto final por determinados motivos, tá? O Uruguai também anunciou que está disposto a fazer uma negociação assim com o Brasil, mas também não acho que compraria uma guerra comercial com os Estados Unidos. O Paraguai, galera, está super satisfeito, 10%, está mais que ótimo. E a Argentina muito possivelmente quer negociar, mas com uma postura um pouco mais favorável ao governo Trump. O Milei, inclusive, defende até um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, que poderia até afastar, eventualmente, a Argentina do próprio Mercosul. Já falamos sobre isso aqui no nosso canal, né? Então, percebe que são posturas um pouco diferentes? Talvez um dos pontos que tenham sido assim concordados, pelo menos entre a maioria dos países da CELAC, é porque, teoricamente, na visão dos países da América Latina, seria a vez, pela própria questão rotativa de representatividade do mundo, da América Latina indicar o secretário, ou no caso, a secretária-geral das Nações Unidas. O Antônio Guterres está no final ali do seu período e agora seria a vez da América Latina. A América Latina, inclusive com pressão do Brasil, deve indicar uma mulher. Muito possivelmente a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, é uma das grandes favoritas para serem indicadas como a sucessora do Antônio Guterres, como a secretária-geral da ONU. Também foi uma reunião para pensar desse ponto aí. Claro, galera, vai ser uma representação importante, né? A América Latina, tendo ali a Michelle Bachelet, independente se você gosta ou não, é uma pessoa polêmica, vamos colocar assim, para representar aí os interesses, os anseios da América Latina e colocar isso no momento da diplomacia, da geopolítica mundial. Enquanto isso, cara, o governo Trump também fez um pronunciamento um pouco polêmico aí. Por quê? No governo Obama e também consolidado no governo Biden, os democratas eles resolveram reduzir a pressão de água que ia para chuveiros, para canos e tal, alegando primeiro que isso reduziria a conta de água das pessoas e, claro, numa tentativa de preservar também o meio ambiente. Estima-se que nos Estados Unidos, cerca de 20% de todo o consumo de água venha de chuveiros, pias, né, enfim tal, e por isso reduzir a pressão ajudaria tanto financeiramente as famílias, como também do ponto de vista ambiental. Só que o Trump sempre fez críticas a essa medida. Inclusive, ontem, ele revogou por meio de um decreto e colocou que, na verdade, chuveiros, enfim tal, tem uma pressão muito baixa. Ele falou que, inclusive, ele demorava, né, cerca de 15 minutos para lavar os seus lindos cabelos ali, para conseguir, por conta da pressão da água que era baixa. Então, alegou que era uma medida ambientalista, que atrasava as vidas das pessoas. E, galera, de verdade, na minha concepção, tá? Eu vejo isso muito mais como uma tática de tentar tergiversar o assunto principal que ronda a sociedade americana, que é a própria guerra comercial e as possíveis consequências negativas, por uma pauta polêmica, mas que de importância não tem tanta assim, do que exatamente outra questão.
E aí, a favor da medida do Trump? Tem que ler, porque, de novo, né, numa visão mais liberal, poxa, uma burocracia muito chata que aumenta, talvez, os custos de produção para as empresas, por uma medida que talvez, segundo o Trump, claro, não seja tão efetiva. Já pensando do ponto de vista ambiental, talvez faça sentido. E aí, concorda ou não, pessoal? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, bastante importante, está ligada à China, que fez críticas pesadíssimas ao Zelensky. Eu trouxe para vocês no vídeo de anteontem ou de ontem que o Zelensky, ele capturou 2 militares chineses, inclusive mostrando ali o passaporte, fazendo entrevistas, divulgando quase um mini documentário ali, né, sobre a vida daqueles 2 soldados e alegando que, na verdade, isso é parte da conversa, porque existem 155, pelo menos, militares chineses que estão lutando em favor dos russos contra a Ucrânia. E, claro, entendam, o próprio Zelensky falou isso, né? A participação dos chineses em operação de combate é um passo para a expansão da guerra. Acredito dessa vez que a Rússia esteja envolvendo a China pelos seus anseios militares. E, inclusive, a própria Ucrânia convocou o encarregado de negócios da China para prestar os devidos esclarecimentos. Eu passei a minha visão ontem para vocês. Uma coisa, que o chinês está lá, dá para ver, né? Que existem 2 chineses que foram capturados. Não sei se são 155, mas 2 com certeza tem. Sabia, a China está participando da guerra. Cara, tem brasileiros também que foram como voluntários para a Ucrânia. O Brasil está participando da guerra? Existem vários franceses, alemães, americanos que estão como voluntários em favor da Ucrânia. Quer dizer, então, que a OTAN está lutando do lado da Ucrânia? Não, entende? Uma coisa é o exército oficial, outra coisa são voluntários. Inclusive, foi isso que a China falou. A China deixou bem claro que ela sempre exigiu que os seus cidadãos evitassem conflitos armados e que a China não é criadora ou até mesmo parte da crise da Ucrânia. A única coisa que a China quer é uma solução pacífica. E, inclusive, fez críticas ao próprio Zelensky, alegando que ele deveria ser mais responsável, alegando que ele é um irresponsável por essa acusação, já que a China não empresta soldados. Segundo os chineses, tá? Alertamos as partes relevantes, ou seja, né, Ucrânia, que reconheçam o papel da China de maneira correta e clara. A gente não está participando do conflito. China fez isso, muito possivelmente, se esse papo dos Zelensky continuar, algum tipo de retaliação um pouco maior pode acontecer. Na minha concepção, entendam, toda vez que alguma coisa acontece para tergiversar o assunto de guerra Rússia-Ucrânia, seja o conflito da Palestina, seja... Porque, convenhamos, estão no meio de uma guerra comercial, eu trouxe para vocês ontem. A Ucrânia está invadindo Belgorod, a Rússia está mandando tropas tentando ali invadir tanto a região de Sumy como também a região de Kharkiv, mas não é um assunto tão comentado, né? A gente meio que esqueceu, entre aspas, pelo menos aí por umas semanas, por alguns dias, a guerra Rússia-Ucrânia. O Zelensky não curte isso, claro, porque aí as pessoas, os países, enfim, prestam menos atenção no conflito e muito possivelmente enviam menos ajuda, menos equipamentos. O que existem até congressistas americanos colocando é que, na verdade, o Zelensky ele está querendo globalizar o conflito. Ele está querendo envolver um grande ator, que são os chineses, para que o mundo preste atenção novamente e mande mais ajuda para a Ucrânia, para ele não ficar isolado geopoliticamente aí, e militarmente contra os russos. Porque, na minha concepção, não faz o mínimo sentido a China mandar 155 militares para a guerra contra a Ucrânia. Para quê? Para eles serem capturados e comprovar o envolvimento da China, sendo que a China está no momento de expansão econômica, parceria com a União Europeia, parceria ali com os países da América Latina, com o Road and Belt, é um país que está pensando em colocar uma moeda comum, investimentos internacionais, construção de portos, ferrovias. Para que vai se indispor com o Ocidente? Com 105 soldados, numa guerra que nem interessa diretamente, pelo menos, aos chineses? Não faz sentido, entendeu? Ah, professor, mas a China é aliada da Rússia. Sim. E alguma vez apoiou, declaradamente pelo menos, a guerra contra a Ucrânia? Não. O que eles fazem, claro, é continuar negociando com os russos. Assim como eles alegam que também negociariam eventualmente com os ucranianos, porque eles não tomam partido da guerra. E faz parte da diplomacia chinesa não se envolver em grandes conflitos, ainda mais quando isso pode repercutir financeiramente ou comercialmente de maneira negativa aí para os chineses. Vocês acham que a China está apoiando a Rússia na guerra? Deixem aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, notícias bem polêmicas também da reunião que vai acontecer no sábado. Eu venho trazendo para vocês que os Estados Unidos estão querendo que o Irã aceite um novo acordo nuclear,
que permita vistorias internacionais, que o Irã abra mão do seu programa nuclear, até tentou utilizar os russos para fazer uma mediação com o Irã. A Rússia alegou que, na verdade, o Irã tem direito, sim, ao seu programa de enriquecimento, porque é para fins pacíficos. A AEA, que é a Agência Nacional de Energia Atômica, garante que hoje o Irã já está muito próximo de uma arma nuclear e Israel e Estados Unidos temem que, de fato, isso seja uma verdade e coloque em risco, né, pelo menos ali, os interesses americanos no Oriente Médio, e por isso exige um acordo. Essa reunião de sábado vai ser feita com Omã, um país ali do Oriente Médio, como um intermediador, e vai tentar pedir para que haja um Irã que aceite negociar. Só que o Trump já deixou bem claro: eu entendo de negociações, e eu sei que, por enquanto, as negociações não estão indo nada bem. Alegou também que, se for necessário, os Estados Unidos farão sim uso da força. Usaremos força militar e, aliás, Israel estará envolvido no uso dessa força militar. Os Estados Unidos serão os líderes disso, porque ninguém nos lidera. Nós faremos o que nós queremos, mas que permitirá que Israel faça uma agressão, inclusive militar, caso o Irã não chegue a um acordo nesse sábado agora, alegando que as negociações não estão indo bem. O Irã já deixou bem claro, por meio do seu Ayatollah, que não aceita negociar sob pressão, que se os Estados Unidos ficarem ameaçando militarmente, o Irã simplesmente não participará das conversas. Se o Irã não participar da conversa e o Trump cumprir o que ele está falando, também, né, é fato, tem que ser um fato importante, isso quer dizer que no sábado podemos ter uma ofensiva autorizada pelos Estados Unidos e liderada por Israel que irá combater os iranianos. Sábado promete, hein, galera? Sábado promete, porque vai ser uma reunião super importante para o futuro aí do Oriente Médio. Enquanto isso, a Bloomberg também anunciou que o exército israelense, com a anuência de Israel Katz, hoje ministro da Defesa de Israel, tem planos de tomar toda a faixa de Gaza, coisa que nunca aconteceu, tá? Deixando bem claro. A ideia é que o Hamas não conseguiu ser eliminado, então Israel tomaria toda a faixa de Gaza, atuaria para eliminar o Hamas, lembrando, cara, que o Hamas, não sei se ele pensa Hamas enquanto grupo político ou grupo militar, ou a ideia Hamas, que é uma ideia de resistência contra Israel, mas uma resistência a terror, tananã, sabe o que eu tô falando, né? Ou seja, que não aceita a coexistência de dois estados. Acho muito difícil você acabar com essa ideia. Vai o quê? Combater todas as pessoas que pensam dessa maneira? Eliminar esse tipo de pensamento? Ou, sei lá, a ideia é deslocar todos os palestinos da faixa de Gaza? Até mesmo que supostamente concordariam com a coexistência de dois estados. Não dá para saber, mas com as palavras que o Trump deu recentemente, de Riviera do Oriente Médio, que os palestinos podem ser deslocados para terras melhores, e com o anúncio, né, de novo, por enquanto, o que a gente tem de informação pela Bloomberg é que o Gabinete de Segurança israelense não autorizou isso ainda, mas que está em planos de negociação um domínio completo da faixa de Gaza. Será, galera, que vai acontecer? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.